Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Raíza, sou da turma 12, e eu vou falar para vocês sobre o conceito do plexo sacral. A maioria de vocês já deve ter visto uma figura como essa, mesmo que não seja do plexo sacral, onde tem a disposição das raízes nervosas. Como a Andrea já falou anteriormente, a gente tem algumas características no plexo sacral e no sacro, e assim como todo plexo, ele possui divisões anteriores e posteriores. A sua maioria de divisões anteriores, mas a gente possui 5 divisões posteriores, que é a região do tronco lombosacro, o nervo para o glúteo superior, nervo para o glúteo inferior, o nervo para o músculo piriforme e o nervo do fibular comum. Antes da gente começar a entrar no plexo sacral propriamente dito, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a medula espinhal para explicar como é que funciona esse estímulo nervoso no nosso corpo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha setinha, eu espero que sim. A gente tem aqui o H medular, que é o centro da medula espinhal, e ele possui uma raiz posterior, que é essa que está aqui em vermelhinho, da onde vem a informação da periferia até o centro do medular, por um gânglio que fica aqui. Essa informação passa pelo corno posterior do H medular, vem para o corno anterior e vem nesse ramo anterior que está em azul, até a região correspondente que deve receber esse estímulo, que aqui está representada por um músculo. Essas duas raízes, essa raiz anterior e a posterior, formam um nervo espinhal, que também possui um ramo um ramo posterior, que vai para a região axial do nosso corpo, ou seja, para a região central do nosso corpo, que equivale à região das vértebras, da coluna vertebral, facetas articulares, musculatura paravertebral e todas as estruturas que compõem o centro do nosso corpo. E o ramo anterior desse nervo espinhal vai para a região apendicular, ou seja, para as extremidades do nosso corpo, membros superiores e membros inferiores. E por que isso é importante para a gente? Porque é através desses estímulos periféricos, e também alguns centrais, que a gente recebe as informações de miótomos, esclerótomos e dermátomos, que ajudam a gente a ter um norte para a avaliação do nosso paciente, para que assim a gente possa concluir a avaliação de uma forma íntegra e fazer o ajuste na disfunção primária, melhorando o paciente. Como a Andrea também já citou anteriormente, ela já falou que o sacro é formado pela fusão de 5 vértebras sacrais nos adultos, né? E o plexo sacral é formado por ramos ventrais de nervos espinhais que vão das raízes de L4 a S4, sendo 5 pares de nervos espinhais. E ele tem uma característica que vem a partir da região torácica, que as raízes nervosas, elas saem abaixo das vértebras correspondentes. Porque a gente sabe que na cervical a gente tem 8 raízes nervosas, justamente porque essas raízes, elas saem da região superior das vértebras. E da torácica para baixo, ela sai da região inferior. Aqui eu vou colocar um vídeo para vocês terem uma noção do trajeto dos nervos sacrais. O vídeo é sem som, tá, gente? Aí uma vista superior do sacro. Vocês estão me escutando direitinho? O cara do cuscuz está passando com a buzina na tua rua. Sim, Maíra. Sim, estamos ouvindo. Tá bom. Aí, no caso, nesse vídeo está mostrando o trajeto dos nervos sacrais e coxígeos, que a gente não vai entrar só no plexo sacral. Uma vista oblíqua, uma vista lateral, fazendo a secção para vocês verem a parte interna, e uma vista anterior. Então, vamos lá. O tronco lombosacro, vou começar falando um pouquinho dele que é rápido, ele é formado pelas raízes de L4 e L5, ou seja, é o final do plexo lombar com o início do plexo sacral. O nervo isquiático, ele é um dos nervos mais conhecidos do nosso corpo, na região inferior, tanto que a maioria dos pacientes, quando sente uma dor no glúteo ou na região posterior da coxa, já acha que o nervo isquiático está com algum envolvimento, mas mais à frente a gente vai ver que tem outras possibilidades. O nervo isquiático,
ele é formado pelas raízes de L4 a S4. É que eu não tenho uma figura para mostrar para vocês aqui, mas ele sai do forame isquiático maior, passa pela região do piriforme, saindo nessa região inferior do piriforme, e ele passa na região posterior da coxa, uma região mais profunda e mais lateral. Como a gente sabe, os nervos posteriores da coxa, eles se chamam de isquios tibiais, e como o nome já diz, os isquios tibiais são inervados pelo nervo isquiático, que é mais conhecido popularmente como nervo ciático, mas é a mesma coisa que vocês vão encontrar na literatura. Chegando na região da fossa poplítea, o nervo isquiático, ele se divide em dois nervos. O nervo tibial, que é mais medial, e o nervo fibular comum, que é mais lateral. O nervo tibial, ele vem de L4 a S3, e o fibular comum vem de L4 a S2. Eu quero mostrar aqui para vocês, eu vou começar falando primeiro do nervo fibular comum. O nervo fibular comum, ele é essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui vem o nervo ciático, não sei se vocês estão conseguindo enxergar a setinha. E o nervo fibular comum, ele passa aqui pela região posterior da cabeça da fíbula. A partir do momento que ele passa por aqui, ele também se divide em nervo fibular superficial, que vem para essa região aqui, inervando os músculos fibular longo e o fibular curto, que estão aqui, e também o extensor curto dos dedos. E esse ramo profundo, ele vai para a região anterior do nosso pé, como vocês podem ver aqui. No caso do fibular superficial, que pega o fibular longo e o curto, ele é muito importante para a estabilidade do pé do paciente, porque esses músculos, eles fazem a estabilização quando a gente vai fazer uma marcha também, e eles são comumente agredidos quando a pessoa tem entorse de tornozelo, ou até entorse de incidivas. Então, quando a gente for tratar um paciente que tem uma entorse, é importante que a gente saiba avaliar a raiz desse músculo e aonde está o trajeto dele, porque o nervo ele pode ser comprimido não só na saída da raiz sacral, mas em qualquer ponto desse trajeto. O fibular profundo, como eu falei para vocês, que é esse mais anterior aqui, ele pega os músculos tibial anterior, o extensor longo dos dedos, o fibular terceiro, que dizem alguns artigos que é uma variação anatômica que nem todos nós temos, mas em outros artigos já diz que a maioria das pessoas tem esse músculo fibular terceiro, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. Eu coloquei essa figura aqui central porque o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu dei uma pesquisada para fazer esse trabalho, né? E, assim, a gente sabe que o nervo fibular comum, ele é um dos nervos mais superficiais do nosso corpo. Ele é mais superficial até do que o nervo ulnar no cotovelo, quando a gente bate e dá aquele choque. Esse nervo é mais superficial. Se vocês verem nessa figura, o nervo tibial, ele está aqui entre os músculos, com a proteção dos ramos e tudo mais. O nervo fibular comum, ele está totalmente exposto aqui. Então, uma coisa que eu vi em algumas matérias, só para avisar para vocês que é importante saber, quando o paciente estiver com algum edema no joelho, ou tiver com algum problema na região da fossa poplítea, não é recomendado colocar gelo, até porque alguns pacientes são mais sensíveis ao gelo, mas isso pode paralisar esse nervo fibular comum, que é muito superficial. E isso pode causar um pé equinovaro. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento dessas inervações. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, mas eu vou explicar mais à frente melhor. Se o paciente tem uma parestesia na região da sola do pé, da planta do pé, é relacionado ao nervo tibial, porque quando ele chega lá no pé, ele se bifurca em plantar medial e plantar lateral, que eu vou explicar para vocês. E esses nervos, eles são responsáveis pela sensibilidade, pela parte motora desses flexores, desses plantiflexores. Já o fibular, ele é responsável mais pela parte motora da lateral do pé. Então, se o paciente tiver uma parestesia ou uma dormência, a gente tem que saber relacionar ao nervo tibial, e dependendo da região, plantar medial ou lateral. E se o paciente tiver um pé equinovaro, a gente tem que relacionar ao nervo fibular comum. Por isso que é importante saber essa diferença. Aqui eu estou mostrando para vocês o nervo ciático, e agora eu já vou entrar no nervo tibial. Vocês estão vendo aqui minha setinha, tem um desenho, uma setinha apontando. Ele vai para essa região aqui do pé.
e se bifurca aqui em lateral e medial. O músculo tibial, ele inerva os músculos poplíteo, plantar, gastrocnêmio, o sóleo, o tibial posterior, flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Essa foto, essa figura aqui do meio, ela está mostrando para vocês a aponeurose plantar, para vocês verem como é que é virtualmente. E esse desenho aqui é a divisão do tibial quando chega na planta do pé. Essa aqui é uma vista inferior, tá, gente? Isso aqui é a sola do pé, o calcânio tá aqui. Aqui vem a região medial, do plantar medial, e a região do plantar lateral. Então, como a gente pode ver, é fácil da gente gravar mais essa parte, porque o plantar medial, ele inerva os músculos que estão mais medializados no pé. E o plantar lateral inerva os músculos que estão mais lateralizados no pé. E se você perceber o terceiro dedo, ele pega ramos como se fosse dividido. A parte medial do terceiro dedo é inervada pelo plantar medial e a parte lateral do terceiro dedo é pelo plantar lateral. Como eu já disse para vocês, esses nervos plantares eles fazem a inervação muscular e cutânea da planta do pé. Mas eles são inversamente proporcionais, porque a maior parte da inervação motora da planta do pé é feita pela parte do nervo lateral. E a maior parte da inervação cutânea, ou seja, sensitiva da nossa planta do pé, é feita pelo plantar medial. Aqui eu queria mostrar uma coisa, só para curiosidade de vocês. Esse tendão aqui, ele é o tendão do flexor longo dos dedos. O flexor curto fica aqui em cima, mas eu tirei essa imagem para poder não sobrepor. A gente tem esse músculo aqui, que é o quadrado plantar, que é feita pela inervação justamente do nervo plantar lateral. Quando a gente tem um tendão em obliquidade no nosso corpo, significa que esse tendão auxilia no movimento de rotação. Mas se você perceber, ele está indo para a região dos dedos. Os nossos dedos não fazem rotação. Então, como Deus é muito perfeito, ele colocou o quadrado plantar se inserindo justamente na união desse tendão do flexor longo dos dedos para poder auxiliar no vetor. Então, o quadrado plantar impede que quando a gente faça a flexão dos nossos dedos de pé, a gente faça como se fosse um dedo em garra, que faça uma flexão com o dedo todo torto. Se não tiver nenhuma patologia que seja reumática envolvida, como os dedos em garra, e você pedir para o paciente fazer uma flexão do pé e os dedos não estiverem fletidos de maneira normal, tivessem como se fosse em curva, significa que é o quadrado plantar que está afetado de alguma forma, ou o nervo plantar lateral, que é o nervo que faz essa inervação daqui. E aqui eu só queria mostrar para vocês por que algumas estruturas podem irradiar para outras, porque se você ver aqui nessa figura em azul, a gente está com esse flexor longo dos dedos, o quadrado plantar, e o flexor longo do hálux, ele cruza por cima dele. Então, quando uma parte dessa região plantar está afetada, quando essa parte da região plantar está afetada, isso também pode afetar o hálux. Por isso que todos os dedos geralmente são afetados de forma igual. E aqui eu estou mostrando para vocês os lumbricais, que eles têm uma diferenciação de todos os outros músculos do nosso corpo, porque eles não têm inserção óssea. Os lumbricais, eles fazem os movimentos de flexão das metatarsa, dos ossos metatarsos. Então, se você ver, eles estão inseridos aqui nos ossos, e eles se inserem justamente no tendão flexor longo dos dedos. Eu coloquei isso porque às vezes cai em prova. É uma outra curiosidade que eu queria falar para vocês que eu não coloquei aqui, é que tem o flexor curto do hálux. É esse músculo que está aqui embaixo, ó. E nele, embaixo dele, existem 2 sesamoides nessa região. E é uma questão que às vezes cai muito em prova, qual é o músculo correspondente ao sesamoide do pé, que é o flexor curto do hálux. Eu vou colocar aqui para vocês agora um vídeo mostrando o nervo ciático e a bifurcação dele em tibial e fibular comum.
Ele está dando uma voltinha só para mostrar o plexo e a parte circulatória como um todo. Essa região anterior, ele vai voltar para posterior. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Sim, Luísa, tá ótimo. Sim. Aí o nervo ciático, ele vai tirar a sobreposição do músculo, que lembra que eu falei para vocês que o ciático ele passa na parte profunda. Então, para mostrar essa imagem, ele vai tirar essa musculatura de cima, para ele poder ficar mais visível. Agora vai mostrar a continuação do nervo ciático. E essa bifurcação aqui embaixo, da região mais lateral sendo o fibular comum, e o mais medial sendo o tibial. Então, agora, gente, eu vou explicar para vocês, eu vou tentar explicar, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou começar a explicar esses músculos para vocês, e eu não sei se quem estava... Vocês conseguem me ver, não conseguem? Eu não consigo ver vocês, não é isso? Eu vou tentar mostrar... Isa, não estamos vendo você, não. Peraí, vou ligar. Liga a câmera. E agora? Isso, ok, beleza. Então, eu vou começar a falar dos músculos, e depois, quem não pegou no início, eu pedi para o pessoal pegar uma folha de papel e uma caneta. Eu vou mostrar um esqueminha para a gente poder aprender com maior facilidade. Eu vou continuar aqui a apresentação e no final eu vou dividir em blocos para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Porque foi assim que eu aprendi e eu achei que foi uma forma fácil. Então, vamos lá. O nervo glúteo superior, ele é formado pelas raízes de L4, L5 e S1. Como vocês podem ver nessa figura que está no meio, ele inerva os músculos tensor da fáscia lata, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Esses músculos são muito importantes, principalmente em atletas que têm aquela síndrome do iliotibial ou da banda iliotibial, trato iliotibial ou banda iliotibial. Além da gente investigar essa região lateral da coxa, é importante a gente investigar a saída das raízes nervosas, porque pode ter algum comprometimento. Como eu disse anteriormente, um nervo ele pode ser comprimido na raiz, na saída proximal, distal, ou em qualquer ponto desse trajeto. E nessa figura ao lado aqui, do lado direito, é a dor referida quando tem a compressão desses nervos, dessas raízes nervosas. Na região mais lateral do glúteo, lateral da coxa, região lateral do joelho e vem para a região posterolateral da perna. O nervo glúteo inferior, ele sai das raízes de L5, S1 e S2 e pega o glúteo e inerva o glúteo máximo. Então, a partir daí, a gente já tem como fazer uma associação, mas eu vou mostrar melhor para vocês depois. O nervo glúteo superior, ele inerva os músculos que estão mais superiores. E o nervo glúteo inferior é o glúteo máximo que vai até a região inferior, vai até mais embaixo. Então, a partir daí, vocês já podem gravar para poder facilitar para vocês. O nervo cutâneo femoral posterior sai das raízes de S1, S2 e S3. Como vocês podem ver aqui nessa figura que eu fiz esse círculo, ele faz a região, a inervação cutânea, como o nome já diz, é cutâneo, só a inervação da pele, dessa região posterior da coxa. E desse nervo cutâneo femoral posterior, sai um ramo que se chama nervo clúneus inferior. É esse nervo aqui pequenininho, que faz também uma inervação cutânea da borda inferior da nádega. Ele é um dos mais conhecidos, mas também eu não coloquei aqui para vocês, mas também existe o nervo clúneus médio, que faz a inervação cutânea da região média da nádega, e o nervo clúneus superior, que faz a inervação da região superior da nádega cutaneamente, mas ele sai do plexo lombar. O nervo pudendo, ele sai das raízes de S2, S3 e S4. Esse nervo é muito importante para quem trabalha com fisioterapia pélvica e uroginecológica, porque ele inerva os músculos do períneo, principalmente a genitália externa e a região do ânus externo. Então, quando uma pessoa tem uma incontinência urinária ou uma incontinência fecal, não adianta só a gente fortalecer os músculos correspondentes. A gente tem que sempre olhar a saída das raízes nervosas, porque qualquer torção sacral
pélvica ou uma compressão a nível do músculo, não só desse, mas de todos os outros que eu citei anteriormente, podem causar uma compressão nervosa. Então, agora, quando a gente chegou nesse do finalzinho, então, eu vou passar o esquema para vocês. Tá todo mundo conseguindo me ver? Sim. Sim. Então, olha Pessoal, fixa a Sim. tela da Raíssa Sim. na apresentação, que aí fica melhor para vocês verem. eu preciso parar a apresentação, Dani? Não tá dando para ver, não tá? Tá dando para ver, tá tranquilo. Então, olha só, gente, não sei se vocês vão enxergar. Vocês vão escrever na folha assim, ó. Peraí, Raíssa, rapidinho. Tá? Vai pegar a folha. Aqui também. Fixa ela na tela, gente. Olha aqui No como é que eu quadradinho fiz. pequeno. É porque para você está vendo ao contrário, né? Pelo menos para mim, mas eu acho que no quadradinho pequeno não fica espelhado. Vocês vão escrever. Não, não tá ao contrário, não, tá certinho. Certinho. Vocês vão escrever numa folha de L4 até S4, assim, ó, como se fosse a coluna. L4 a S4. Aí, como é que a gente vai fazer? Eu peguei uma caneta azul para facilitar. A gente vai começar pelo nervo glúteo superior. Lembrando que o que está superior, você começa primeiro o que está mais em cima. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai puxar uma setinha de L4, L5 e S1. Isso aqui já forma a raiz as raízes nervosas do nervo glúteo superior. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente simplesmente pula um para baixo. Você começou de L4, agora você vai começar de L5, puxando 3 raízes. L5, S1 e S2. A junção dessas 3 raízes forma o nervo glúteo inferior. Pulou um para baixo. S1, S2 e S3. A junção dessas 3 raízes formam o nervo cutâneo femoral posterior. E o nervo pudendo, mais um para baixo. S2, S3 e S4. Essas raízes nervosas formam o nervo pudendo. Então, foi assim que eu aprendi. Você sempre vai juntando bloquinhos de 3, pulando de um para baixo. Todo mundo conseguiu entender? Conseguimos. Já anotei Sim, aqui. Adorei. sim. É cutâneo femoral, Raíssa. Isso, cutâneo femoral posterior. Tem que tomar cuidado Tá. para não confundir o cutâneo femoral lateral, que ele sai de L2 e L3 e faz a inervação cutânea lateral da coxa. Esse faz a posterior. Beleza. Então, vamos continuando. Meus amiguinhos lindos do meu coração. Só um instante. É S1, Oi. S2, S3 é o quê? S1, S2, S3 é nervo cutâneo femoral posterior. É esse que está na minha tela agora. Ah, tá. Obrigada. Nada, meu amor. Posso continuar? Pode. Então, agora nós vamos... Agora a gente vai usar esse mesmo esqueminha, gente. A gente fez isso de um lado do esquema. Por isso que eu pedi para você escrever ele no meio da folha. Quem não escreveu vai ter que fazer outro. Então, a gente vai fazer outro. No mesmo desenho que a gente acabou de fazer, só que nesse desenho a gente vai começar de baixo para cima. Como vocês conseguem ver nessa figura, os músculos, eles têm uma disposição em ordem. Primeiro vem o músculo piriforme, depois o gêmeo superior, depois vem o obturador interno, porque ele é grande e ele se fixa aqui no forame obturatório, então ele está aqui embaixo. O gêmeo inferior e o quadrado femoral. Como é que a gente vai fazer? A gente vai começar de baixo para cima. Não escreve nada ainda na folha, a gente só vai separar. A partir dessa figura, a gente vai separar em duplas. Então, por isso que eu coloquei, ó, o gêmeo inferior com o quadrado femoral, então com a setinha vermelha, eles são uma dupla. O gêmeo superior com o obturador interno, eles são outra dupla. E o músculo piriforme não tem dupla porque ele está sozinho. Então, como é que a gente vai começar a gravar o nome dos nervos? Que além de fazer o esqueminha para gravar as raízes, também é fácil de gravar os nervos sabendo o nome dos músculos. O gêmeo inferior e o quadrado femoral, que são a última dupla, eles formam essa dupla, e o nome do nervo sempre vai ser ditado pelo nome do músculo de baixo. Então, o músculo que está embaixo é quadrado femoral. Então, o nome do nervo que inerva esses 2 músculos, que é a dupla, vai ser nervo para o músculo quadrado femoral. Tem o gêmeo superior e o obturador interno. O músculo que está embaixo é o obturador interno. Então, o nome do nervo vai ser nervo para o músculo obturador interno. E o piriforme está sozinho, então o nome do nervo vai ser nervo para o músculo piriforme. A gente vai fazer esse mesmo esqueminha que a gente estava fazendo agora. Eu acho que vocês estão me vendo aqui na câmera, mas eu não estou vendo vocês, espero que esteja aparecendo.
começando de baixo para cima, no caso da disposição dos músculos. O nervo do quadrado femoral, mesma coisa. Puxou uma setinha de L4, uma de L5 e uma de S1. Formou o nervo para o músculo quadrado femoral. Subindo, gêmeo inferior e o obturador interno. É nervo para o músculo obturador interno. Então, a gente pulou de L4 para L5, puxamos mais 3 setinhas. Formou as raízes nervosas desse nervo. E a única diferença é o piriforme, que ele já pega só S1 e S2. Ficou tranquilo, gente, para vocês entenderem? Ou ficou complicado? Raíssa, Foi tranquilo. Só aquele do L5, S1, S2, qual que você falou? Eu me perdi aqui. Nervo para o músculo obturador interno, que é o músculo que está embaixo na dupla. Tá, não, tá ótimo, obrigada. Tá bom? Então, por último, você falou piriforme, foi isso? Isso. A gente fazendo de baixo para cima é assim, porque o piriforme é o primeiro músculo, mas nesse esqueminha de puxar as raízes nesse desenho, ele fica por último. Deu para entender? Okay. Deu. Então, vamos lá. Agora eu vou falar sobre o sistema nervoso autônomo para vocês. Essa figura aqui, eu não vou entrar muito em sistema nervoso autônomo, porque é muito complicado, e tem gente que ainda não deu essa matéria, eu também não dei, e eu tenho uma noção, mas mesmo assim eu vou entrar só basicamente. Aqui é só para explicar que todas as regiões do nosso corpo, elas são, têm a participação do sistema nervoso autônomo através de fibras simpáticas e parasimpáticas. O simpático é aquele que a gente já sabe, que é um sistema de luta e fuga, aquele sistema de alerta, e o parasimpático é um sistema mais de relaxamento, de calma. E essa foto eu coloquei aqui para vocês, para mostrar como é que são as fibras deles. O sistema nervoso simpático, ele tem as fibras pré-ganglionares, que são estas pequenininhas aqui, são menores. Por quê? Porque o sistema nervoso central já está mais próximo dele. O sistema nervoso simpático, ele sai de T1 a L2 e fica ali próximo da coluna, né? A cadeia laterovertebral, ela fica na frente da cabeça das costelas. Então, como a medula já está ali perto da coluna, o sistema simpático ele já está pertinho, ele não precisa de uma fibra grande. Então, por isso que a fibra pré-ganglionar é curtinha. Já a pós dele é curta, é longa, desculpa, para ele poder chegar nas regiões correspondentes que tem que receber o estímulo. E essa região parasimpática do sistema nervoso autônomo já é diferente, porque ela é uma região crânio-sacra. Como ela está mais longe, essas fibras pré-ganglionares, elas precisam ser mais longas, e como a parte do parasimpático já está pertinho da região que tem que ser estimulada, essa pós-ganglionar é bem curtinha. Mas em outras matérias do sistema nervoso autônomo, isso vai ser explicado melhor para todo mundo, e para quem já deu, já sabe como é que é. Aqui é uma figura para vocês do sistema simpático, do sistema parasimpático, só para vocês terem uma noção de como funciona o nosso sistema. Como eu disse, quando vocês tiverem essa matéria, quem já deu já entende, mas o nosso foco aqui, como é o plexo sacral, a gente vai pegar só essa regiãozinha aqui. O plexo sacral, ele é formado pelas raízes, pelos nervos esplâncnicos pélvicos, é a região parasimpática. E também tem a região simpática. Como é que a gente pode fazer para gravar? A região parasimpática são nervos esplâncnicos pélvicos, ou seja, pélvicos começa com P. Então, é região parasimpática. E a região simpática é pelos nervos esplâncnicos sacrais. Sacrais começa com S, que é igual a simpático. Então, a partir daí, você já pode ver como é que funciona isso. Já faz um esquema para você poder também decorar essa parte. A gente tem algumas controvérsias, que eu ia até colocar aqui, mas não deu tempo de eu colocar no slide, porque a inervação dos nervos esplâncnicos tem uma divergência de alguns autores. Porque alguns autores, eles dizem... Peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, gente. Eles dizem que começa de uma certa região, e alguns autores dizem que essa inervação começa de outra, o nervo esplâncnico pélvico. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Eu vou tentar colocar aqui no meu computador, mas não vai dar. Mas deixa eu pegar para vocês. Esses nervos, eles pegam as regiões das vísceras baixas. E como vocês podem ver aqui, deixa eu ver onde está a minha setinha. Aqui já está
mais na região do colo descendente, na região sigmoide, reto, ânus, pega a bexiga, o útero nas mulheres, a próstata nos homens. Só que eu achei em alguns artigos que, na verdade, essa parte dos nervos esplâncnicos, eles não começam dessa região do colo ascendente, e sim do terço distal do colo transverso. Para quem não conhece essa parte da anatomia, vai ficar um pouco complicado, mas eu vou falar aqui rapidinho. Esse aqui é o intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele começa aqui no colo ascendente. Aqui tem um colo transverso, só que ele está seccionado aqui, ele foi cortado para poder mostrar essas vísceras abdominais que estão atrás dele. E essa região aqui é o colo descendente. Essa forminha, essa curvinha aqui, que parece um S, é o colo sigmoide, e aqui já vem um reto. Então, tem autores que dizem que a inervação vem a partir dessa região, e tem autores que está igual a esse desenho que diz que vem do cólon descendente. Os nervos esplâncnicos sacrais, eles também saem das mesmas raízes nervosas dos pélvicos, de S2 a S4, que é uma coisa que eu não coloquei no material aqui para vocês. A única diferença é que os gânglios desses nervos esplâncnicos sacrais, que são as fibras simpáticas, os núcleos estão lá em L2, eles descem pela cauda equina e saem lá no plexo sacral. Aí aqui dá para vocês visualizarem melhor essa região aqui que eu coloquei só do parasimpático, porque ele é o mais conhecido, dizendo aqui da parte da bexiga, dos órgãos genitais e do útero. É isso, gente. Obrigada a todos. Desculpa qualquer coisa e boa noite.